Bonjour, vous êtes connecté à notre chaîne de télévision. Bom dia, estão conectados ao nosso canal de televisão. Et dans peu de temps, vous allez recevoir nos adresses complètes. E daqui a dias vão receber o nosso endereço completo. La distance n'est pas une barrière. A distância não é uma barreira. Croyez que lorsque nous sommes connectés, Creem que quando estamos conectados, réellement la présence de Dieu est là où vous êtes. realmente a presença de Deus está onde você se encontra. Premièrement, nous allons prier Primeiramente vamos orar et ensuite nous allons donner un petit message e ao final vamos dar uma pequena intitulé mensagem l'onction de Dieu. intitulada A Unção de Deus. Prions, Père Céleste, nous sommes reconnaissants cet après-midi que tu es celui qui nous inspire. La Bible dit, désormais mon peuple sera enseigné par moi-même. Nous comptons sur toi et sur ton enseignement. Il est écrit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse enseigner le peuple du monde entier ces messages merveilleux, grands et bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amém? Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Vous êtes connectés à notre chaîne de Estão télévision. conectados ao nosso canal de televisão. Nous allons parler sur l'onction, c'est un petit message. Vamos falar sobre a unção, uma pequena Ça sera en mensagem. fait une ouverture de notre chaîne. Será de facto a abertura do nosso canal. Nous allons lire dans les livres d'un Samuel, Vamos ler no livro de 1 de Samuel, 1 Samuel chapitre 16. 1 de Samuel capítulo Nous 16. lisons le verset 10 jusqu'au verset 13. Vamos ler no versículo 10 até 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ces jours, et après, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Nous lisons le verset 13. Vamos ler o verso 13. Dans le verset 14, l'Esprit de l'Éternel s'écarta de Saoul, tandis qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel les remplissait de poux. Et nous rentrons dans le verset 10. E vamos voltar no verso 10. Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et il répondit, il reste encore le petit, mais il fait paître les troupeaux. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'ils ne viennent ici. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était roux avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Verset 13. On rentre encore dans le verset Vamos 13. voltar sempre no verso 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ces jours, et après Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Ça, c'est notre texte de base. Este é o nosso texto de base. Nous allons parler de l'onction. Vamos falar da unção. Il y a à peu près 3 points que nous allons, Temos 3 pontos décortiquer. que vamos Notre explicar. premier point, c'est David oint par Samuel Nosso primeiro ponto é David ungido selon pelo Samuel, l'orientation de Dieu. segundo a orientação de Deus. Deuxième point, E segundo ponto, l'onction de Dieu te conduira quelque part, a unção de Deus vai te conduzir em algum lugar, selon le plan de Dieu. segundo o plano de Deus. Et notre troisième point, le privilège de l'onction. O privilégio Si da Dieu le unção. veut, nous allons continuer Se Deus nos à ajudar, vamos développer continuar notre sujet. a desenvolver Nous allons nosso parler jeito. aussi sur notre quatrième point, l'onction de Dieu te donnera la A capacité unção de Deus vai te dar de faire capacidade croître de fazer ce crer. qui est en toi, c'est-à-dire ton talent. Quer dizer, o teu talento que está em Et ti. après, le cinquième point, nous allons parler du défi à travers
l'onction de Dieu. E o quinto ponto, vamos falar do Dieu soit desafio loué. através da palavra de Deus. Nous venons de lire les Écritures Nous dans acabamos de ler lesquelles as nous avons vu Escrituras. comment Dieu a oint David. Na qual nós vimos como Deus ungiu David. Dieu a choisi David Deus escolheu David selon sa prescience, segundo a sua sa presciência, prédestination a sua et predestinação sa grâce. e a sua graça. C'est-à-dire David était devenu un héros dans l'ombre. Quer dizer, Davi se tornou um herói na sombra. C'est-à-dire Dieu lui a rendu, il lui a donné l'onction dans l'ombre. Deus lhe deu a unção na sombra. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Alguma coisa que vocês devem saber. Dieu prépare toujours ses héros. Deus prepara sempre os seus heróis. Lorsque vous êtes appelé par Dieu, Quando você é chamado a Deus, parce qu'il y a trois choses. porque há três Il y a coisas. la préscience de Dieu, Há a presciência il y a de la Deus, prédestination de é Dieu a predestinação de et la Deus grâce de Dieu. e também a graça de Deus. Lorsque vous êtes appelé par Dieu, Quando você é chamado a Dieu Deus, va te préparer dans l'ombre. Deus vai te preparar na sombra. Nous sommes appelés non selon les consentiments des hommes, Nós não somos chamados nem com mais o nous sommes consentimento do homem, appelés selon la volonté de Dieu. mas fomos chamados segundo a Et dans la vontade de volonté Deus. de Dieu, il y a ces trois choses que je viens de E dire. na vontade de Deus há três coisas que eu acabei Il de y a dizer. la préscience de Dieu, Há a presciência de il Deus, y a la prédestination de Dieu a predestinação de et Deus il y a la grâce de Dieu. e também a graça de Deus. Dans la préscience de Dieu, Na presciência de Deus, il nous connaissait déjà. Ele já nos conhecia. Et dans la prédestination de E Dieu, na predestinação il de a, Deus, il a planifié notre destin. Ele já planificou nosso Et ensuite, destino. dans sa grâce, E no fim, a sua graça, il nous a dotés de ses dons Ele nos deu o seu dom selon sa bonté. segundo a sua bondade. Cela veut dire Quer c'est sa dizer volonté que da sua vontade que nous sommes appelés par Dieu. que nós fomos chamados a Deus. C'est par sa volonté. É pela sua Ce n'est pas vontade. par la volonté des hommes. Je déclare que la volonté de Dieu, Eu declaro que a vontade de Deus que la volonté de que a Dieu vontade puisse de Deus manifester dans ta vie. possa se manifestar na tua C'est vida. cette volonté qui va te bénir. Esta vontade é que vai te abençoar. Parce que Dieu a une volonté pour toi. Porque Deus tem uma vontade para você. Bien-aimé, Bem amado, nous sommes le race nós somos a raça de gens que Dieu a appelés. das pessoas que Deus chamou. Le race de Zélie. A raça dos eleitos. Tout homme appelé par Dieu, Todo homem que foi chamado para Deus c'est quelqu'un que Dieu, é alguém que Deus, c'est quelqu'un que Dieu a é préparé. alguém que Deus preparou. Dieu a préparé David. Deus preparou Davi, C'était dans l'ombre. era na Vous sombra. savez, il y a une chose que vous devez Quer savoir. dizer, alguma coisa que vocês devem saber. Lorsque Dieu prépare quelqu'un dans Quando Deus l'ombre, prepara alguém na sombra, c'est-à-dire la personne quer dizer, a pessoa va manifester des choses en secret. vai manifestar coisas em segredo. Dieu va faire une rencontre surnaturelle Deus vai fazer um encontro et sobrenatural dans le secret no, avec se- cet homme. no segredo com este homem. Nous venons de lire dans la parole. Nós vamos ler na palavra. David, était dans la brousse. ele estava Dieu numa est mata. allé chercher David dans la brousse. Deus foi procurar Davi numa C'est mata. par là que Dieu a commencé à préparer David. É por aí que Deus começou a preparar o Davi. Vous pouvez avoir quelque chose en vous. Você deve ter alguma coisa em Vous vós. pouvez être un frère quelque part dans une église. Você pode ser um irmão em alguma Si tu es igreja. appelé par Dieu, Se você é chamado para Deus, Dieu sait de quoi il fera pour toi. Deus sabe o que vai fazer a favor de Il ti. sait qu'est-ce qu'il va faire pour toi. Ele sabe o que ele vai fazer a favor Dieu a la de ti. capacité de te préparer Deus tem capacidade de te preparar. en secret. Em segredo. Je prie pour toi Eu oro a favor de que ti. mon Dieu, Que o meu Deus, que le Dieu de toute puissance, que Deus de todo o poder, que le Dieu que Deus, qui connaît toutes choses, que conhece todas as puisse te coisas, préparer, que pode te preparar. puisse te préparer, Que te prepare. puisse te préparer, Que te prepare. quel que soit là où tu es. La Não importa onde você distance n'est está. pas une A barrière. distância não é uma Dieu barreira. est capable Deus é capaz de te tirer quelque part de te tirar de algum lugar et de te préparer. e de te preparar. Que la grâce de Jésus, Que a graça de Jesus, que l'onction de que a Dieu unção de Deus puisse manifester dans ta vie. possa se manifestar na Je sua sais que vida. peut-être tu te sens abandonné, Eu sei que você muitas vezes se sente rejeté abandonado, quelque part. rejeitado em algum Peut-être lugar. tu es rejeté dans ton Às église. vezes você está rejeitado Tu es na tua rejeté igreja. dans ta famille. Você foi rejeitado na sua Mais família. sache une chose, Mas sabe uma dans la coisa? présence de Dieu, Dieu te connaissait. Na presença de Deus, Deus já te conhecia. Dans la prédestination de Dieu, Na Dieu a predestinação planifié de quelque Deus, chose pour Deus toi. planificou alguma Tu as coisa para un você. destin. Você tem Et um tu as une destino. destinée. Você tem um Et destino. dans la grâce de Dieu, E na il y a graça de quelque Deus, chose en toi. você tem alguma Un coisa, don tem um dom que Dieu a doté, que Deus que Dieu t'a adotou, donné que Deus te deu pour se manifester un jour. para se manifestar um dia. David avait ses races. David cette tinha essa race raça, plutôt. essa graça. Alléluia. Amen. David avait cette race. David tinha essa raça. Des gens que Dieu prépare quelque Das part. pessoas que Deus prepara em algum lugar. Amen. Amen. Alors, vous pouvez aussi avoir cette race, la race de David. Também pode ter essa raça, a raça de Ce sont des David. gens que Dieu prépare dans l'ombre, São pessoas que Deus prepara na sombra, en secret. em segredo. Des fois, Dieu le prépare en dehors Muitas vezes Deus du prepara public. fora do Dieu, público. quelque part,
Você está em Dieu algum te lugar, prépare. Deus te prepara. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Nous sommes un peu plus vite. Nós estamos pouco mais rápido. Je vais entrer dans notre deuxième Vou entrar point. no nosso segundo ponto. L'onction de Dieu te A unção conduira de quelque Deus part. vai te conduzir em algum lugar. Selon le plan de Dieu. Segundo o plano de Deus. L'Esprit de Dieu O Espírito de Deus conduit David conduziu au David service de Saoul. ao serviço de Vous savez, Saul. dans cette histoire, Você sabe nessa história, lorsque Dieu a rempli Saoul, quando Deus ungiu l'Esprit Saul, de Dieu o a Espírito conduit de Deus Saul. conduziu Saul. l'Esprit de Dieu nous conduit. O Espírito de Deus nos Lorsque nous conduz. sommes appelés par Dieu, Quando nós somos chamados nous para sommes Deus, sous sa volonté. nós estamos sob a Il sua nous conduira vontade. Ele quelque nos part. conduz a Il algum nous lugar. amènera quelque Ele part. vai nos levar a algum Après lugar. avoir rempli, Depois- après avoir été rempli depois de você estar cheio, rempli du Saint-Esprit, está cheio do Espírito la Bible Santo, dit l'Esprit de Dieu a a Bíblia conduit diz, o David. Espírito de Deus conduziu Il a Davi conduit David Conduziu Davi au service de Saoul. ao serviço de Saul. Alléluia. Amém. Que Dieu soit loué. Que Deus Je prie seja pour louvado. toi ce Eu oro a matin, favor soir, de ti cet nesta après-midi. tarde. Que Dieu te conduise. Que Deus te Que conduza. Dieu te conduise Que Deus te conduza vers ton destin. até o teu Que destino. Dieu te Que conduise Deus te à ta conduz destinée. no teu destino. Recevez cela au nom de Jésus. Recebe isso em nome de Recevez Jesus. cela au nom de Recebe Jésus. isso em nome de De la Jesus. même manière, Da mesma de la même maneira, manière, l'onction de Dieu a conduit a Christ unção de Deus conduziu au Cristo désert ao pour être deserto tenté. para ser tentado. De la même manière E da aussi, mesma maneira também, le Dieu créateur Deus te Criador conduira quelque vai te part conduzir em algum lugar pour accomplir ta destinée. para cumprir o teu Pour destino. accomplir ton destin. Para cumprir o teu Dieu destino. prépare toujours un moyen, Deus prepara sempre um une meio, circonstance uma qui circunstância vous conduira que vai te à ta conduzir destinée ao teu destino pour arriver para chegar dans le lieu no qu'il lugar faut que é necessário afin d'accomplir sa volonté. a fim de cumprir a sua Il y a une vontade. volonté Há uma dans ton vontade destin, no teu destino, dans ta destinée, no teu destino, dans ton destin. no teu C'est destino. cette volonté qui t'amènera Esta vontade que vai te par levar l'onction de Dieu pela unção de Deus afin d'accomplir a fim de cumprir quelque chose. alguma coisa, La volonté de a Dieu. vontade de Deus. L'onction de Dieu A unção ouvre de de Deus nouvelles portes. abre novas portas. L'onction de Dieu A unção de Deus provoque des circonstances de bénédiction. provoca as circunstâncias de L'onction bênção. de A unção de Dieu Deus provoque des percées inattendues, des perseguição percées de tous não côtés, esperada, perseguição de des todo percées tempo. de tout niveau. Progresso em todos Comme os lugares. cela s'est manifesté dans la vie de Como David. aquele se manifestou na vida Lorsque de David David. était oint par l'onction Quando du David foi unção pela unção do Saint-Esprit, Espírito cette onction Santo, a ouvert des portes essa nouvelles pour unção abriu David. novas portas para Davi. Cette onction a provoqué des Essa circonstances unção de provocou bénédiction. circunstâncias Je de prie bênção. pour toi, Eu oro a toi favor qui de me ti, suis de loin. La você que está me distance n'est seguindo pas à une distância. A barrière. distância não é uma barreira. Recevez la grâce de Dieu. Recebe a graça Et de que cette Deus. grâce ouvre de portes de Que essa bénédiction graça pour abre toi. porta de bênção De para você. nouvelles portes. Novas Que portas. cette onction provoque Que essa unção provoca des circonstances de bénédiction pour circunstâncias de toi. bênção para L'onction você. provoque de percées inattendues. A unção provoca Que progresso l'onction de inesperado. Dieu provoque. Que a unção de Deus provoca Les percées o inattendues, progresso percées du inesperado. nord, Progresso percées do du norte, sud, progresso do sul, percées de l'ouest, progresso do percées oeste, de l'est. progresso do Que la oeste. grâce de Dieu Que soit a sur graça de toi. Deus seja sobre Bien-aimé, você. l'onction de Dieu Bem, a mas a conduit unção de Deus David. conduziu Davi. Elle a provoqué des relations de haut Provocou niveau. relação de alto nível. Elle a provoqué des relations de haut niveau. Provocou relações de alto nível. L'onction amène toujours l'excellence. A unção leva sempre a Il amène excelência. toujours l'excellence dans Leva le sempre a travail. excelência no trabalho. Elle brise les barrières Ele quebra et les barreiras limites établies. e limites Quelles que soient les estabelecidos. limites Embora o qu'on a limite établies dans ta que famille. foi estabelecido na sua Quelles que família. soient les limites qu'on Embora a o établies limite dans ton que foi environnement. estabelecido no seu Lorsque arredor. vous recevez l'onction de Quando você Dieu, vai receber a comme unção de cela Deus, s'est manifesté dans la vie de como se David, manifestou na vida de Davi, l'onction de Dieu va t'amener a unção de Deus vai te levar à vivre l'excellence a viver a dans excelência ton travail, dans no seu tes trabalho, activités. nas suas Voilà pourquoi atividades. j'aime Dieu. Razão pela qual eu amo Lorsqu'il nous Deus. conduit, Quando Ele conduz, il nous donne la capacité. Ele nos dá capacidade. Lorsqu'il nous appelle Quando dans Ele sa nos chama préscience, na sua presciência, dans sa na prédestination, sua dans sa grâce, predestinação, na sua graça, il nous donne quelque Ele chose. nos dá alguma coisa. Recevez la grâce de Recebe Dieu. a graça de Deus. Recevez la grâce de Dieu. Recebe a graça de L'onction Deus. de Dieu A a unção amené de David Deus levou Davi dans la cour royale. na casa real. Vous lisez la Bible, Se você ler a vous Bíblia, continuez ces versets, vocês vão continuar esse versículo. vous allez voir que Você l'onction vai de notar Dieu que a a unção de conduit Deus conduziu David Davi dans la cour royale, no curso au real, service du roi Saoul. serviço do rei Saul. Là, l'onction de Dieu Aí a unção de Deus, a appris à David ele pegou comment Davi, devenir un roi. ensinou Davi como se tornar um L'onction rei. de Dieu. A unção de Deus A appris à David ensinou Davi comment devenir un grand. como se tornar um rei. L'onction de Dieu A va unção de t'amener Deus vai te quelque levar part. a alguma parte. Et c'est cette même onction qui t'amènera de nouvelles E esta mesma expériences. unção vai te levar na David nova libertação. Davi, a étudié de nouvelles expériences. ele estudou a nova experiência através da C'est par unção. l'onction de É Dieu pela unção de Deus que David a compris certaines choses. que Davi entendeu algumas coisas. L'onction de Dieu t'amènera quelque part A unção de Deus vai te levar a algum l'onction de lugar. Dieu E a t'amènera unção de de nouvelles Deus vai te levar a expériences novas experiências par rapport à sa dimension. em relação à sua Je dimensão. vais dire quelque chose. Eu quero dizer alguma coisa. Écoutez-moi. Ouça-me bem. L'onction de Dieu A se unção de Deus manifeste par dimension. se manifesta entre Cette dimension dimensões. est liée à la préscience de Dieu, Dimensões é ligado na é liée presença à la de Deus, prédestination de é ligado Dieu na et à predestinação la de Deus grâce de Dieu. e na graça de Deus. Alléluia. Nous Amém. sommes différents. Nós somos diferentes. Par la grâce, nous Pela sommes graça, différents. somos diferentes. Car Dieu a distribué sa grâce
selon le mesure, Porque Deus distribui a sua graça segundo a selon la medida, mesure segundo a à medida laquelle il a préparé pour vous. da qual que Ele preparou para vocês. Bien-aimé, Bem amado, l'onction de Dieu, a unção de Deus, l'onction de Dieu a unção de a Deus amené David quelque levou part David a algum lugar, selon la dimension de sa segundo a grâce. dimensão da sua graça. Selon la dimension de sa Segundo a grâce, dimensão da sua David, graça. David était devenu quelqu'un Ele se auprès de tornou Saül. alguém perto de Saul. Il a appris de Saül, Ele aprendeu il de a pris Saul. dans la royauté de Ele Saül, aprendeu no reinado de selon la Saul, volonté de Dieu. segundo a vontade de Deus. Bien-aimé, il y a quelque chose que vous devez retenir. Bem, amado, alguma coisa que vocês devem pegar, Là se où lembrar. Saül, Onde Saul gérait sa royauté, estava gerindo o seu reinado, Saül avait tout autour de lui ao des redor gens, des dele géants tinha hommes, pessoas, homens des gigantes, intellectuels. os intelectuais. Mais lorsque David y arrivait, Mas quando David chegou, David avait dominé ces hommes. David dominou Pourquoi? esses homens. Por quê? Pourquoi cette domination? Por que essa C'était dominação? à cause de l'onction. Era a causa da unção. C'était à cause de la capacité que Dieu Por causa da capacidade que Deus a donné à David deu a selon David, sa préscience, segundo a sua selon sa presciência, prédestination segundo a sua et predestinação selon sa grâce. e segundo a sua graça. Dans la cour royale, Aí no seu curso real, dans la cour royale, no seu curso il y real, avait maintenant deux types d'héros. também tinha dois tipos de heróis. Saül qui était un héros Saul, que era herói, et David aussi qui était un héros dans l'ombre. David também que era herói na Comme je sombra. vous ai dit au commencement, Como eu disse no notre princípio, premier point, No nosso primeiro que ponto, Dieu toujours que Deus prépare sempre un héros dans l'ombre. prepara herói na sombra. Il y avait deux héros maintenant. Havia Il y dois a eu heróis. maintenant Saül qui était un héros Também havia Saul, que era herói, et David aussi qui était un héros dans l'ombre. e Davi também que era herói na Il y sombra. a eu deux héros Havia dans ce territoire. dois heróis nesse Écoutez bien, território. Ouça bem. lorsque Dieu Quando Deus point un héros en secret, unge herói em segredo, c'est qu'il y a un autre héros quer dizer, há outro en herói public qui sera tombé. em público que vai Ça, cair. c'est vrai. Este é verdadeiro. Retenez cela très bien. Pega bem isso. Saül Saul fut un héros en public. era herói em Il público. était un roi. Ele era rei. Toute la maison d'Israël connaissait Saül. Toda a casa de Israel conhecia Ils Saul. connaissaient Saül comme étant Conheciam roi. Saul como rei. Pendant que les gens connaissaient Saül en tant qu'un roi, Enquanto que as pessoas conheciam Saul como rei, Dieu em segredo préparait un Deus autre roi. também estava Dieu preparando outro préparait rei. un autre roi en secret. Deus preparou outro Il y rei a em quelque segredo. chose qui se fait en Alguma secret. coisa que aconteceu Pour no ta vie, segredo para quelles que tua soient vida. tes difficultés, Embora a sua quelle que soit ta dificuldade, souffrance, embora teu quel que sofrimento, soit le lieu où tu embora o vis, lugar onde il y você a quelque vive, chose qui se passe alguma coisa que se en passa secret. em segredo. Toi avec ton Dieu. Você e Car teu Deus. d'après ta préscience, Porque a sua Dieu presciência, t'avait déjà préparé. Deus já te preparou. D'après sa préscience Segundo a et sua sa presciência, prédestination, segundo a sua il y a déjà un predestinação, destin pour toi. já destino para Et d'après você. sa grâce, E segundo a il y sua a quelque graça, chose en toi. alguma coisa em Dieu a ti. déposé en toi Deus une depositou em grâce. ti uma graça. Il t'a doté Ele te d'une adoptou capacité. numa Je capacidade. prie pour toi. Eu oro a favor Toi de qui ti. as la race de David. Você que tem a raça de Là où tu David, es, onde você je se déclare, encontra. d'après la Eu présence declaro, de Dieu, segundo a presença de que Deus, Dieu te que bénisse. Deus te abençoe. Que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe. Que Dieu te bénisse. Que Deus te D'après abençoe. la prédestination Segundo de a Dieu, predestinação que de quelque Deus, chose de que Dieu se alguma coisa de Deus manifeste se en toi, manifeste dans em ton ti, destin. no teu destino. Recevez cela au nom de Receba Jésus. isso em nome de Jesus. Selon la grâce de Dieu, Segundo a graça je de veux Deus, que tes dons se manifestent. eu quero que esse Deus se À manifeste. un moment voulu, No la momento grâce de necessário, Jésus, a graça de la Jesus, puissance de Dieu o va se poder de Deus vai se manifester. manifestar. Lorsque Dieu a oint Quando Deus ungiu David en secret, David em segredo, c'est-à-dire il préparait quer David. dizer, ele preparou Il David. préparait David Ele preparou pour David que David soit élevé a fim à que la place. David seja elevado À la no lugar, place seja elevado de no lugar de Saul. Saul. Je sais qu'il y a quelqu'un qui t'a Eu sei précédé. que alguém que te D'après quer le plan de perseguir, Dieu, segundo o il y a plano de quelqu'un Deus. qui t'a É précédé. alguém que Il está est te assis perseguir. là où tu pouvais asseoir. Ele está sentado onde você poderia Il a pris sentar. ta place. Ele tomou o teu Je lugar. prie maintenant, Eu oro agora, au nom de Jésus, em nome de à la Jesus, personne qui est assise naquela à ta pessoa que está place, à sentada la no seu personne lugar, qui a précédé a ta pessoa gloire. que Je precedeu a prie sua au nom de glória. Jésus, Eu oro em nome de qui Jesus, quitte cette gloire, que deixa essa qui glória, quitte cette place que Dieu deixa a esse réservée lugar pour que toi, Deus reservou para au você, nom puissant de em Jésus nome de de Jesus Nazareth, Cristo de et que Nazaré, les plans de Dieu que o s'accomplissent dans plano ta de Deus vie. se cumpre na sua vida. Recevez la gloire. Recebe a glória. 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 L'onction de Dieu des fois A unção de Deus muitas das tire vezes dans les secrets un héros. mata no inconnu. segredo herói desconhecido. L'onction de Dieu, je A le unção de répète, Deus, estou a repetir, tire des fois muitas das vezes mata un héros inconnu. herói desconhecido Quelque part. em algum lugar. Il tire quelqu'un Ele mata alguém inconnu quelque part. desconhecido em algum lugar. Il peut tirer une femme Pode matar inconnue uma quelque mulher part. desconhecida em algum Il lugar. peut tirer un homme Pode inconnu matar quelque homem part. desconhecido em algum lugar. Oh, gloire soit rendue Oh, à Dieu. glória seja rendido Pour a Deus. humilier en public Para un autre humilhar homme. em público outro Pour homem. humilier en public Para humilhar em une autre público personne, uma outra une autre pessoa, femme. uma outra Je mulher. prie au nom de Eu Jésus. oro em nome de Que Jesus. Dieu de gloire, Que Deus da glória, que Dieu de gloire, que Deus de te glória, tire quelque que part. te tire de algum lugar. Souvenez-vous de Moïse. Lembra-vos de Moisés. Dieu l'a tiré des Deus eaux lhe tirou das pour águas le placer quelque part. para lhe colocar em algum Comme lugar un leader, como líder pour diriger. para Dieu l'a dirigir.
préparé en Deus lhe secret preparou em segredo. auprès des Madians. Au nom de Jésus Em Christ de nome de Nazareth. Jesus Cristo de Que la Nazaré. grâce de Jésus, Que a graça de que la Jesus, grâce de que a Dieu, graça de que la Deus, grâce de que a graça de Dieu Deus se se manifeste na sua Comme vida. Dieu a choisi David, Como Deus escolheu Davi, il prépara David en secret. ele preparou Davi em segredo. Et cette onction l'a mené quelque E esta part. unção lhe levou a algum lugar. L'onction de Dieu aussi A unção de t'amènera quelque part. Vai te levar C'est a un algum lugar. privilège. É um privilégio. C'est le privilège de É l'onction. o privilégio da Dans la unção. cour du roi Saoul, No curso do rei David Saul, a eu le privilège David tinha privilégio d'apprendre à connaître la guerre, de aprender a conhecer a guerra, apprendre la monarchie. a aprender a monarquia. Et David était avec des hommes éminents. Estava com os homens eminentes. Il a appris Ele aprendeu comment être un excellent homme. como ser um homem excelente. Cela fut un privilège pour David. E aquilo foi um privilégio para Et c'est de Davi. là que David a appris beaucoup de E aí que choses. Davi aprendeu muitas coisas. Il a appris comment Ele conquérir. aprendeu como Il a appris lutar. comment Ele aprendeu diriger. como dirigir. Il a appris comment il pouvait vivre avec des bons et des méchants. Ele aprendeu como viver com os homens bons como Car dans la como cour os du maus. roi Saoul, No curso do rei il y Saul, avait des gens havia pessoas de mauvaises habitudes. que tinham maus C'est-à-dire, hábitos. il y avait de bonnes havia personnes boas et de mauvaises pessoas personnes. e maus pessoas. David était dans la cour royale. Davi estava no Il curso vivait real. avec ces gens Ele viveu com essas pessoas à cause de l'onction. a causa da Ou à cause unção. du privilège de Ou a causa do privilégio da unção. David a appris ce genre de personnes et des histoires. aprendeu esse tipo de pessoas. Il ne faut pas rejeter le privilège de Dieu. Não pode rejeitar o Ne privilégio de rejetez pas le Deus. privilège que donne l'onction. Não rejeita o privilégio que Je está na sais que unção. Dieu te donnera le privilège Eu sei que Deus vai te dar o par privilégio l'onction pela unção, d'aller plus loin. para ir Par mais além, l'onction, pela unção, de toucher là où tu ne peux pas de toucher. tocar onde você não poderia D'entrer là où tocar, tu ne peux de pas entrar onde entrer. você não pode Mais entrar. sache-le Mas saiba que c'est un privilège de que Dieu. é um privilégio de Deus. Voilà pourquoi je te conseille. Razão pela qual estou te Ne aconselhando. négligez pas le privilège que donne l'onction. Não negligencia o privilégio que dá a unção, Car ça peut devenir porque aquilo pode se tornar un standard de ta vie. padrão da sua vida. Une capacité qui fera que tu puisses Uma capacidade que se pode fazer mettre para você dans la pode place de ton destin. se colocar no lugar do teu destino. Oui, Sim, c'est ce privilège este qui privilégio t'aidera que vai te à dar, aller là où que vai te levar Dieu onde t'a réservé. Deus te reservou. Le privilège de l'onction O privilégio da peut unção être une étape pode ser uma de etapa préparation de pour l'avenir. preparação para o futuro. Le privilège de l'onction O privilégio da peut unção devenir demain pode se tornar amanhã ou dans l'avenir ou no futuro une capacité de se défendre. uma capacidade de se defender. Je prie pour toi. Eu oro a Que favor de Dieu te ti, donne le que Deus te dá o privilégio. Que Dieu te donne le Que Deus te dá privilège. privilégio. Que Dieu te donne le Que Deus te dá o privilège. privilégio. Par l'onction de Dieu. Pela unção de Par Deus. l'onction de Pela Dieu. unção de Deus. Recevez le privilège. Recebe o privilégio. Recevez le privilège. Recebe o privilégio. Recevez le privilège. Recebe o Dans privilégio. le nom de Jésus-Christ de Em Nazareth. nome de Jesus La Cristo de distance n'est Nazaré. pas une A distância barrière. não é uma barreira. Toi qui nous suis de loin, Você que está nos acompanhando de longe, je de déclare distante, eu que declaro l'onction de Dieu, que a unção de que Deus, la bénédiction que a de bênção Dieu de Deus, puisse manifester que dans possa ta se vie. manifestar na sua vida. Enfant, que tu Enfim, puisses vivre que você possa le viver privilège de o l'onction. privilégio da Le unção. privilège de O l'onction. privilégio da Dans unção. le nom de Em Jésus-Christ nome de de Nazareth. Jesus Cristo de Tout Nazaré. le privilège Todo o pour privilégio David que Davi était une préparation para o Davi é uma enfant preparação d'atteindre les objectifs a fim de de Dieu. atingir os Je objetivos de Deus. répète, Eu tout repito, le privilège todo o privilégio pour David para o Davi était une préparation é uma preparação enfant d'atteindre a fim de atingir les objectifs os objetivos de Dieu. de Deus. Dieu vous prépare Deus par prepara-vos son onction pela sua à unção atteindre le maximum. para atingir o máximo. Dieu vous prépare Deus prepara-vos par son onction pela sua à unção atteindre le para maximum. atingir o máximo. Votre minimum O vosso changera en mínimo maximum. vai mudar em máximo. Au nom de Jésus Em Christ nome de Nazareth, Jesus Cristo de je Nazaré. déclare Eu declaro que ton minimum que o seu mínimo change en maximum. muda ao máximo. Recevez au nom de Jésus Recebe em de nome de Nazareth. Jesus. Recevez cela au nom de Recebe em Jésus nome de de Jesus Cristo de Nazareth. Que Nazaré. Dieu te bénisse. Que Deus te Que abençoe. Dieu te Que comble de Deus grâce, te de son abençoe. onction. Da sua, te cobre com a L'onction sua est unção. nécessaire. A unção é Car necessária. l'onction, Porque a c'est unção une capacité é surnaturelle uma capacidade que Dieu sobrenatural donne. que Deus C'est dá. par cette capacité É pela essa que capacidade David que est allé plus Davi loin. foi mais além. Mais je te donne un conseil. Mas eu vou te dar um conselho. Lorsque Dieu te donne quelque Quando chose, Deus te dá alguma coisa, lorsque Dieu te donne quando l'onction, Deus te dá unção, n'oubliez pas não esquece là où tu es venu. de onde você saiu. N'oubliez pas Não esquece là où tu es venu. de onde você saiu. Car c'est ton Bethléem. Porque é o seu C'est ta Betelém. source. É a sua fonte. C'est ta grâce. É a sua graça. C'est là où tu as É o- bénéficié la grâce de Dieu. É onde você beneficiou a graça de Que la Deus. grâce de Jésus-Christ Que a graça de Jesus puisse Cristo manifester dans ta se vie. manifeste na sua Puisse vida. manifester dans Para tes se manifestar nos seus affaires. Au negócios. nom de Jésus-Christ Em de nome de Nazareth. Jesus Cristo de David Nazaré. n'a pas oublié son père. Davi não esqueceu Il seu n'a pas pai. non plus oublié sa famille. Não poderia esquecer a sua família. Malgré l'onction qu'il Embora a avait. unção Et que le ele tinha. privilège de E o l'onction, privilégio da unção. David n'a pas oublié sa Davi não famille. esqueceu a sua Je família. le déclare Eu declaro, au nom de Jésus, em nome de qu'elle ne Jesus, puisse pas oublier, ne que puisse você pas não oublier pode ta esquecer, não famille. pode esquecer a sua família. Peut-être à travers ton pasteur, tu as
as reçu la grâce de Dieu. Pode ser no caminho do seu pastor que você recebeu a Peut-être à graça de travers Deus. ton église. Através da sua igreja. Peut-être à travers ta famille. Através da sua Dieu família. t'a tiré de là. Deus te tirou daí. N'oublie pas, Não car c'est esquece. ton Bethléem. Porque é o seu Betlém. Je prie pour toi. Eu oro a favor de Que la ti. grâce de Que Dieu, a graça de que Deus le privilège de e o Jésus-Christ privilégio de Jesus puisse Cristo manifester dans ta se vie. manifeste na sua vida. Recevez cela au nom Recebe puissant isso de em nome poderoso de Jésus-Christ Jesus de Cristo de Nazaré. David a eu le privilège. David tinha non privilégio. seulement le privilège, Não somente o mais privilégio, l'onction de Dieu mas a unção de a Deus donné à David la capacité. deu a David a La capacidade. capacité de croître. A capacidade de crer. Alléluia. De Amen. faire croître De fazer le crer. talent qui était en lui. O talento que estava nele. Écoute, peuple de Dieu. Ouça, Vous povo devez de savoir Deus. une chose. Você deve saber Vous qui alguma me coisa. suivez de loin. Vocês estão me seguindo Vous devez de savoir distante. une chose. Você deve saber uma coisa. L'onction de Dieu A unção de Deus te donnera vai te dar. la capacité Te dará a de faire capacidade croître de fazer le crer talent qui est en toi. o talento que está em ti. Le talent, O le talento, potentiel o potencial qui est en toi. que está em ti. Toute personne Toda est pessoa dotée du talent. que foi dado um Le talent talento. est inné. O talento, Le potentiel. o potencial C'est le don é o dom à laquelle, na qual, lorsque vous avez né, quando vocês têm, vous étiez avec ce talent. vocês vão estar com esse C'est-à-dire, talento. le talent Quer de dizer, o Dieu talento de Deus est inné. nasce un é um dom du sang. de sangue. Chaque personne a le talent. Cada pessoa a tem un o seu, talent. tem o seu Chaque talento. personne a son Cada pessoa potentiel. tem o seu Mais vous devez potencial. retenir une Mas chose. você deve pegar alguma coisa. Le potentiel ne O grandira jamais potencial sans l'onction de Dieu. não vai crescer sem a unção de Le Deus. talent ne grandira jamais O talento nunca vai sans crescer l'onction de sem a Dieu. unção de C'est Deus. avec l'onction de Dieu É com a unção de que Deus les talents, assim- les potentiels assim vont se que o développer. talento e o potencial vão se desenvolver. Vous utiliserez vos potentiels Vocês vão utilizar o d'une vosso manière potencial profitable de uma maneira à travers aproveitável l'onction. através da unção. Regardez David. Olha o David. David a profité de David ses talents aproveitou desse talento à travers l'onction de através Dieu. da unção de Deus. Les talents, ça ne s'apprend pas. O talento não pode crescer, Mais les talents se développent. mas o talento se Les desenvolve. talents, ça ne s'apprend pas. O talento Mais não les vai talents se se desenvolver, développent. mas o talento vai se Talent desenvolver. ba yekola honte. O talento não se Mais talent aprende, yekolaka. mas o talento se Écoutez, peuple de desenvolve. Dieu, Oi, sabe, le amado? talent ne O s'apprend talento pas. não se aprende. C'est quelque chose inné. Alguma coisa que a pessoa nasce C'est com quelque ele. chose de la naissance. Alguma coisa C'est da un don de nascença, Dieu. é o dom de Deus. Mais ce talent que tu as Mas o talento que você se tem développe par l'onction. se desenvolve pela Vous unção. avez besoin de l'onction Vocês de Dieu precisam da pour unção faire de Deus croître votre para fazer potentiel, crescer o vosso potencial, pour glorifier Dieu, para glorificar pour Deus, glorifier votre para Père céleste. glorificar o vosso Pai Celestial. Vous avez besoin de Vocês l'onction, precisam da unção, afin que vos talents a fim que o se vosso talento développent. se desenvolve. Avec ce potentiel Com este dynamisé par potencial l'onction de Dieu, dinamizado pela unção, Dieu va permettre Deus vai permitir aux hommes, aos homens, va permettre vai permitir à de bonnes choses. a boas Dieu coisas, va permettre Deus vai à la permitir grandeur a de grandeza s'approcher de vous. e vai, que se Regardez aproxima David. perto de ti. Olha o À cause Davi, de cette a onction, causa dessa unção, lorsque le talent s'est développé, quando o talento se desenvolveu, David Davi était devenu quelqu'un de la valeur. se tornou alguém de valor. L'onction de Dieu sans la A potentiel unção n'agit de pas Deus, sem dans la seu grandeur. potencial, não vai agir na Je répète, grandeza. l'onction Eu de repito, Dieu a unção de Deus, Sans sem l'onction de Dieu, sans unção le de Deus, potentiel, sem o potencial, n'agit pas dans la não vai grandeur. agir na grandeza. Il y a beaucoup de gens qui ont Há l'onction, muitas pessoas que têm unção, mais qui n'ont pas peut-être mas não quelque tem chose en lui alguma coisa nele pour faire manifester l'onction dans para la grandeur. manifestar a sua Voilà a pourquoi sua unção. A razão vous pela devez qual avoir quelque chose você deve ter alguma pour faire coisa manifester votre para onction. manifestar a Car sua l'onction unção. de Dieu, Porque a unção de Deus sans le potentiel, sem o potencial, n'agit pas dans la grandeur. não age na David grandeza. avait déjà quelque David já chose tinha alguma coisa en lui. nele. David avait une sémence. David tinha uma semente. D'après la présence de Dieu. Segundo a presença de Deus. David était connu de Dieu. Já era conhecido de Deus. D'après la prédestination de Segundo Dieu. a predestinação de David Deus, avait un destin David já préparé tinha par Dieu. destino Et preparado d'après para la grâce de Deus. Dieu, E segundo a graça de Deus, David avait un don. David tinha dom. Selon la mesure de la grâce de Dieu. Segundo a medida da graça de Deus nele. Voilà pourquoi lorsqu'il Razão pela qual, était rempli, quando ele foi lorsqu'il cheio, était rempli de l'onction, quando ele foi cheio de unção, cela s'est manifesté dans la aquilo se grandeur. manifestou na grandeza. Je prie pour toi. Eu oro a favor de ti. Ce qui est en toi, O que está em ti, ce qui est en toi, o que está em le ti, talent, o talento, le potentiel, o potencial, puisse croître par l'onction, que pode ser Et que grande na l'onction de unção. Dieu E a unção de Deus t'amène quelque part te leva a algum lugar, à la grandeur à cause de tes talents. na grandeza, através do seu Recevez au nom talento. de Jésus. Recebe em nome de Voilà Jesus. pourquoi je te donne un conseil. Razão pela qual estou a Tu dois aconselhar, comprendre ce que tu você as. deve compreender o que você tem. Tu dois comprendre ce que tu Você as. deve compreender o Le que você talent tem. que tu as. O talento que Le você tem. potentiel que tu O as. potencial que você tem.
Et avec l'onction de Dieu, com a unção de Deus, cela va se développer. aquilo vai se desenvolver. Cela va se développer. Aquilo vai se Que desenvolver. Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe. Que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe. Que Dieu te Que bénisse. Deus te abençoe. Que la grâce de Dieu Que a graça de Deus puisse se manifester dans ta possa se vie. manifestar na sua Que la vida. grâce de Jésus Que a graça de puisse se Jesus manifester dans possa ta se vie. manifestar na sua vida. Et je vais dire quelque chose. Eu quero dizer alguma Pour coisa. terminer, Para terminar, aujourd'hui, hoje, tu dois comprendre une você deve chose. compreender uma coisa. Lorsque vous êtes revêtu de l'onction Quando de você Dieu, está cheio da unção de lorsque Deus, vous êtes saisi par la quando você puissance está de Dieu, pegado pelo poder de Deus, sachez qu'il y aura les défis. sabe que haverá desafios. L'onction appelle toujours les A défis. unção sempre chama desafios. Le défi, Os desafios, les combats, o combate, les épreuves as provas nous préparent pour la grandeur, nos prepara para a grandeza, pour les services sacrés, para o serviço sagrado pour un futur merveilleux. ou para um futuro Voilà pourquoi maravilhoso. lorsque David Razão était pela qual, rempli de quando David l'onction, foi cheio pela unção, David est allé David foi combattre avec Goliath. lutar com Golias. Lorsque David était rempli avec l'onction, Quando David foi avant cheio da même que David unção, puisse combattre avec Goliath, antes de David se combater la com Bible Golias, dit David a Bíblia diz que David était affronté par un lion. ele foi était enfrentado com um affronté leão, par un urso. foi enfrentado com um urso. C'était ça, Era este le défi de o l'onction. desafio da unção. Le défi O desafio t'apportera quelque part, vai te levar a algum t'amènera lugar, quelque vai part, te levar a algum là où il y a lugar, les épreuves, onde há là où il y a provas, les combats, onde há et là où il y a le combate, défi. onde há Mais ne desafio, crains pas, mas não tema. cela te prépare Aquilo está te pour preparado un service sacré. para um serviço Cela te sagrado. prépare Aquilo te pour la prepara grandeur, para uma pour un grandeza, futur para um merveilleux. futuro C'est ce qui maravilhoso. s'est manifesté dans la vie Este de que se David. manifestou na vida de Lorsqu'il a David. reçu l'onction, Quando ele recebeu a unção, David est allé combattre ele foi combater avec Goliath. com Golias. Et c'est pour cela É por que aí David était élevé. que o David foi elevado. David est élevé. David foi elevado Pourquoi? Parce que porque l'onction a amené les défis a dans la vie unção de David. levou desafio na vida de David. Bien-aimé, Bem amado, le défi de Goliath o desafio de Golias a émerveillé David. ele deu Le défi uma de vida Goliath maravilhosa. O desafio de a David émerveillé David. Pourquoi? Parce que David me veio David a porque compris une chose. porque David entendeu Que alguma coisa Dieu que Deus l'a préparé lhe preparou afin de terrasser Goliath a fim de deixar cair pour que Golias, David soit élevé. a fim que David seja elevado. David soit élevé. Que David seja Il y a elevado. des choses Há duas que coisas David pouvait faire que o David poderia fazer selon la volonté de segundo Dieu. a vontade de Deus. C'est ce que j'appelle maintenant Este é o que chamo agora que la volonté de Dieu a vontade de Deus dans la vie de David. na vida de Davi. David était préparé pour ces deux David foi choses. preparado para duas coisas. Première chose, Primeira coisa, pour enlever l'opprobre d'Israël. para Sony. elevar, Pour enlever l'opprobre d'Israël. Sony. para tirar a vergonha do Israel. Ok, pourquoi? Por quê? Parce que les Philistins Porque os filisteus défiaient les armées de Dieu. desafiaram Défiaient o exército de Deus Israël. vivo, Israel, Ils défiaient les dieux d'Israël. desafiaram o Deus de Ils Israel, défiaient les armées desafiaram d'Israël. os Alors exércitos de il a fallu Israel. que David E era necessário soit David rempli, que seja cheio, soit rempli de seja cheio da unção pour enlever cet opprobre. para tirar essa vergonha. C'était la première chose. Era a primeira coisa. Voilà pourquoi Dieu l'a Razão permis. por qual Deus Deuxième permitiu. chose, Segunda coisa, pour la grandeur de David selon le plan de Dieu. por causa da grandeza Parce da que vida chaque segundo o plano de homme Deus. rempli de Dieu, Cada homem cheio de chaque Deus, homme que Dieu a donné, Cada- Dieu donne l'onction pour enlever le problème d'Israël. para David era para tirar a vergonha de Israel. Et pour sa grandeur selon le plan de Dieu. E pela sua Dieu grandeza segundo o a plano un de plan Deus. merveilleux. Deus tem um plano maravilhoso Toi. para ti. Voilà pourquoi il permet les défis. Razão pela qual ele permite Il permet le desafio. combat. Ele Et permite les combate. épreuves après avoir reçu la grâce ou l'onction de E Dieu. os combates depois de receber a graça de Deus. Je déclare pour toi Eu declaro que la para ti grâce de Dieu, que a graça de que la Deus, puissance du que o poder do Saint-Esprit Espírito Santo soit manifeste dans ta vie. se manifeste na sua Soit vida, manifeste dans ta se vie. manifeste na sua Malgré les vida, épreuves, embora as provas, malgré le combat, embora os combates, malgré les difficultés. embora as dificuldades, Mais sache une chose, saiba alguma cela est coisa, préparé pour la gloire. aquilo foi preparado para uma Pourquoi? glória. Por Parce que quê? tu es rempli d'onction. Porque você está cheio de unção. Un homme d'onction, Homem de unção, un homme d'onction um n'échoue homem da jamais. unção não reprova. Christ, après avoir rempli Cristo, d'onction, depois de estar cheio de Dieu unção, l'a mené Deus quelque lhe part. levou a algum lugar. Et là, il a rencontré E le aí diable. ele encontrou o diabo. C'était Era pour la gloire future. pela futura glória, C'était uma pour glória futura. manifester la puissance de Dieu devant les diables. Era para manifestar o Que poder la de Deus gloire diante do et diabo, la que a puissance glória du e o poder do Saint-Esprit Espírito soient Santo manifestes dans ta se vie. manifeste na sua Que vida. Dieu vous bénisse. Que Deus Je abençoe. vous ai parlé de l'onction. Ouvi falar da unção. Sachez que Saiba que vous êtes dans le plan de Dieu. você está no plano de Vous êtes Deus. appelé pour Dieu. Você foi chamado para Deus. Lorsque Dieu t'appelle, Quando Deus te chama, accepte l'appel de Dieu. aceita o chamado de Deus. Lorsque Dieu t'appelle, Quando Deus te chama, crois à cet appel. crê neste chamado. Parce que d'après la présence de Dieu, segundo a presença Dieu de vous Deus, connaissait déjà. Deus já viu Et dans sa conhecia. prédestination, E na sua il a predestinação, préparé un destin. Ele preparou um destino. Une destinée pour toi. Um destino para Et dans você. sa grâce, E na sua graça, Dieu t'a Deus doté des dons.
te deu o En dom. toi, tu as quelque part. Em ti você, Ne te você néglige está em algum pas, lugar. frère en Christ. Não se negligencia o Ne irmão te em néglige Cristo. pas. Não se Toi qui negligencia. écoutes la voix de Dieu. Você que está a ouvir a voz de La Deus. distance n'est pas A une distância barrière. não é uma barreira. Il y a l'onction. A unção. Il y a l'onction. A unção. Il y a l'onction A unção. à côté de toi. Perto Il y a de la ti. grâce de Dieu A à côté graça de de Deus toi. perto Pendant de que ti. je prie, Enquanto que eu oro, au nom de em Jésus de nome de Jesus Cristo de Nazareth, recevez Nazaré, l'onction de recebe a Dieu. unção de Cette Deus. onction brisera Esta les jours. unção vai quebrar os Cette julgos. onction brisera la Essa pauvreté de unção ta vai famille. quebrar a pobreza da Cette sua onction família. brisera la Esta unção sorcellerie. vai quebrar a Et bruxaria. cette onction t'amènera Esta encore unção vai loin. te levar mais Malgré la mais distante, pauvreté, embora a malgré la pobreza, souffrance, embora o malgré que tu es sofrimento, quelque embora part você esteja em algum dans un lugar, désert, num deserto, quelque part dans une famille pauvre, numa família pobre, souviens-toi de David. lembra-vos de David. Dieu l'a tiré Deus dans lhe une tirou bourse à numa cause de mata. l'onction. A causa David da est unção. devenu roi. David se tornou Que rei. la grâce de Jésus, Que a graça de que la Jesus, puissance de que o Jésus poder de Deus soit multipliée se multiplica. dans le nom de Jésus Em Christ de nome de Jesus Nazareth. Cristo de Nazaré. Courbons nos têtes, nous allons prier pendant Vamos quelques abaixar nossas minutes. cabeças, vamos orar no Seigneur, lugar. Senhor, je bénis mon frère, eu abençoo je meu bénis irmão, ma eu sœur abençoo a minha irmã qui est en train de nous suivre. que está nos acompanhando. Que la main de Dieu, Que a mão que de la Deus, grâce de Dieu que a puisse graça de Deus manifester. possa se Je manifestar. sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Eu sei que há pessoas que têm Ils ont des problema, difficultés. têm Ils dificuldade. sont quelque part dans une Está prison. em algum lugar Dans numa la prisão, na pauvreté, pobreza, dans le défi, nos dans les desafios, épreuves. nas provas. Et ils ont beaucoup de problèmes. Eles têm Mais muitos pendant problemas. que je prie, Mas enquanto la eu oro, distance n'est pas a une distância barrière. não é uma barreira. Je déclare Eu qu'il declaro soit délivré au nom de seja Jésus. liberto em nome de Toi qui es Jesus. malade, Você que está doente, sois guéri au nom de seja Jésus. curado em Toi nome qui de as des Jesus. problèmes, Você que tem reçois problema, la solution recebe a au problème. solução dos seus Au nom problemas. puissant de Em nome Jésus de poderoso de Nazareth. Jesus Cristo Que de Dieu vous Nazaré. bénisse. Que Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Amen, amen, amen. Vous Amém. étiez en direct Estão em direito de notre chaîne de do nosso télévision. canal de Si vous televisão. voulez nous contacter, Se você quer nos contactar, notre chaîne de o télévision, nosso canal de c'est televisão, Colonne de Feu TV. Coluna de Fogo TV. Colonne de Feu TV, c'est Coluna de notre Fogo adresse. TV é o nosso endereço. J'ai encore un canal officiel. Eu tenho mais outro canal C'est mon oficial. canal, É o John meu Christ canal, Mavando Ministries. Johnny Chris Mavando John Ministry. Christ Mavando Ministries. Johnny Chris Mavando Ministry. Mon numéro de téléphone, si tu peux O meu m'appeler, número de telemóvel, se você quer entrar em contato comigo, 244 mais 244 939 939 13 13 59 59 01 plus 01. 244, je Mais, répète, eu repito, mais 244 939 13 59 59 01. 01. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Amen. Amém.